Vamos para as informações, a informação do vídeo, a informação mais importante do vídeo. Acabou a novela Hugo Souza, o Corinthians depositou na conta do Flamengo nessa terça-feira 800 mil euros à vista e comprou o goleiro Hugo Souza. Comprou 60%, o Flamengo vai manter 40%. Vamos lá, vamos recapitular toda essa história. Quando o Flamengo emprestou o Hugo Souza ao Corinthians, botou uma opção de compra de 800 mil euros por 60%, e essa opção deveria ser exercida até o dia 30 de novembro, ou seja, até esse sábado. Nessa opção de compra, o Corinthians poderia parcelar em 4 parcelas iguais, no valor igual, caso o Flamengo aceitasse o fiador apresentado pelo Corinthians. O Corinthians apresentou 3 fiadores, o Flamengo negou os 3. Ah, por que isso? O Flamengo, em contrato, não era obrigado a aceitar o fiador. Entendia que se aceitasse o fiador, iria correr risco de levar calote, tal como aconteceu com o Mateuzinho, que está tendo uma dificuldade absurda para receber os valores dessa venda do lateral direito ao Corinthians. Então o Flamengo não queria correr esse risco. O tempo passou, a guerra de narrativas, e a gente sempre falando que o Flamengo estava certo, porque estava se baseando em contrato. A guerra de narrativas, o torcedor do Corinthians achando que o Flamengo estava, entre aspas, arrependido pelo negócio, por isso estava dificultando a vida do Corinthians. E aí o Corinthians viu que não tinha uma outra maneira de ficar com o Hugo Souza a não ser pagando o valor à vista. E foi o que aconteceu nessa terça-feira. 800 mil euros, hoje, na cotação de hoje, dá quase 5 milhões de reais. Para ser mais exato, 4 milhões e 800 mil reais. Repito, por 60%. Mas o Corinthians já tinha pago 1 milhão pelo empréstimo dele, 1 milhão de reais pelo empréstimo dele, e 1,5 milhão por conta de 3 jogos que o Hugo Souza jogou contra o Flamengo. Então, o valor total investido pelo Corinthians ao Flamengo para ter o Hugo Souza foi de 7 milhões e 300 mil reais. 1 milhão, repito, pelo empréstimo, 1,5 milhão pelos 3 jogos que ele entrou em campo e 4,8 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta, e o Flamengo mantém 40% dos direitos econômicos. Agora, o Hugo Souza vai assinar o contrato dele com o Corinthians em definitivo, válido por 4 temporadas. O Hugo Souza, durante o empréstimo, ele tinha o menor salário do elenco profissional do Corinthians. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque, entre aspas, ele chegou em baixa, ele não estava muito valorizado no futebol, teve uma passagem não muito boa pelo Campeonato Português, e aí ele topou. Só que ele chegou e foi muito bem, se adaptou muito rápido, se tornou capitão. Hoje, a torcida do Corinthians é apaixonada pelo Hugo Souza, ele está super adaptado à cidade paulista. Então foi uma adaptação muito rápida, ele se deu muito bem. Tanto é que ele comemorou muito nos bastidores o fato de ter sido comprado pelo Corinthians. Ele estava deixando muito claro nos bastidores que queria permanecer no Corinthians, mas obviamente não ia brigar com o Flamengo por conta disso. E aí o Hugo Souza comemorou, ele fez até um vídeo para Corinthians TV, estava ansioso por esse momento, algumas noites até sem dormir. Agora com certeza vou ter as minhas noites de sono mais tranquilas, disse aí o Hugo Souza. Não foi só isso não, nos bastidores ele quase chorou de emoção por conta dessa permanência no Corinthians, porque ele queria muito ficar, ele está muito feliz no Corinthians. Isso não é nenhuma demagogia. Então, no fim das contas, eu acho que foi um desfecho positivo para todo mundo. O Flamengo conseguiu vender 60% de um jogador, além de ter arrecadado mais valor aí por outros motivos, pelo empréstimo, por ele ter sido escalado contra o Flamengo, um jogador que não seria aproveitado. Se ele fosse voltar para o elenco, hoje seria a 3ª, 4ª opção no elenco. O Corinthians achou um goleiro, estava buscando, depois de ter perdido o Cássio, de ter perdido outro goleiro que foi vendido para o futebol inglês, estava buscando e achou um goleiro por apenas 800 mil euros. E o jogador, que hoje está feliz, adaptado, enfim, queria permanecer na cidade paulista. Então, foi um desfecho positivo para os 3 lados. Existe aí, no meio da torcida do Corinthians, uma narrativa de que o Flamengo não queria vender. Muito pelo contrário, o Flamengo queria vender, só que o Flamengo queria receber. Entende? Porque o Corinthians é mal pagador. A culpa não é do Flamengo, a culpa não é de ninguém. Na verdade, a culpa é do Corinthians, por ser um mal pagador. Inclusive,
dirigentes do Cuiabá acompanharam toda essa história e estão revoltados, porque o Corinthians tirou do bolso 800 mil euros para pagar a compra do Hugo Souza e ainda estão devendo a compra do Ranieri lá junto ao Cuiabá. Então, de fato, o Corinthians merece ter essa fama de mal pagador, de caloteiro, porque não vem honrando com seus compromissos financeiros nos últimos tempos. Mas, com o Flamengo agora, em relação ao Hugo Souza, honraram, pagaram à vista, está na conta do Flamengo. O Flamengo recebeu aquilo que queria receber, negociou um jogador, o Corinthians agora tem esse jogador e pronto. O Hugo Souza está feliz e pronto. Está todo mundo feliz, a novela acabou linda e bela para todo mundo. Beleza? Depois de tudo, ainda terminar na frente do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Por que não? Dá para pensar nisso. Vamos falar de Marcos Braz. Falei na minha introdução, quando eu acho que tem que criticar, a gente critica e muito Marcos Braz aqui no canal Vene Casagrande, mas agora a gente tem que elogiar, porque a postura que ele teve foi uma postura extremamente correta, como um VP de futebol do Flamengo precisa agir. O Marcos Braz, dirigente do Flamengo, ligou ao vivo para o programa Arena SBT. Eu trabalho no SBT, o Arena vai ao ar toda segunda-feira à noite, e ele ontem à noite entrou ao vivo, ligou durante a entrevista de Augusto Melo, o presidente do Corinthians, estava participando ao vivo lá, para esclarecer alguns pontos sobre a negociação por Hugo Souza. Ele disse, abre aspas, o Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá hoje, mas eu tenho certeza que o Corinthians conseguirá fazer isso dentro do prazo. Quero deixar claro que não existe essa história de o Flamengo estar enrolando por achar que o valor fixado pela venda foi baixo. O Flamengo se sente satisfeito, pois manterá 40% do jogador. O titular do Flamengo é o Rossi. Quero mandar um abraço ao presidente Augusto Melo. Fui na posse dele, disse Braz. E aí o Augusto Melo apenas disse, ele está certo, está dentro do prazo, tudo certo, tudo será resolvido no prazo, até dia 30 ou até antes. O Hugo é jogador do Corinthians. Gente, para quem não acompanhou o programa, o Augusto Melo estava o tempo todo dizendo que o Flamengo estava dificultando. Não, o Flamengo não está dificultando. O Flamengo apenas não se sente confortável de aceitar um fiador do Corinthians, clube esse que todo mundo sabe que é um mal pagador. O Flamengo não é obrigado a correr risco de receber mais um calote. O Flamengo recebeu calote no caso do Mateuzinho, o Corinthians deu calote no Cuiabá no caso do Ranieri, entre outras situações aí que o Corinthians anda devendo. O Flamengo não é obrigado a aceitar fiador, isso está em contrato. Eu vejo jornalista que cobre o dia a dia do Corinthians dizer, pode vir um fiador do Papa, que o Flamengo não vai aceitar. Beleza, está em contrato que o Flamengo não é obrigado a aceitar. O Flamengo não é obrigado a aceitar, vocês ouviram bem? Está em contrato. Se o Corinthians é mal pagador, não é culpa do Flamengo. Se o Corinthians não tem 800 mil euros para pagar à vista pela compra de 60% do Hugo Souza, não é culpa do Flamengo. O Flamengo está fazendo tudo dentro do contrato. Independentemente se quer ou não aceitar por ser o Corinthians, e daí está em contrato, o Flamengo não é obrigado a aceitar. Escutou bem, torcedor do Corinthians? Porque o presidente do Corinthians escutou muito bem o Marcos Braz. Tanto é que ele confirmou. E vocês, Corinthians, têm até o dia 30, esse sábado, para resolver essa situação. Caso contrário, a opção de compra expira, o jogador fica sendo do Corinthians até o dia 31 de dezembro. Se o Corinthians não comprá-lo, ele retorna ao Flamengo e o Flamengo tem o direito de negociar com outro clube. E esse outro clube, todo mundo já sabe, porque nós já informamos aqui, é o Grupo City, que quer levar o jogador para o clube da Bélgica. Escutaram bem, torcedores do Corinthians? Não adianta ficar me xingando. Inclusive, a assessora do presidente do Corinthians respondeu uma postagem minha e, no fim das contas, eu estava certo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não adianta tentar desmoralizar um jornalista quando o jornalista fala a verdade. É porque eu esqueci o nome dela aqui, senão eu citava o nome dela também. Para finalizar, mentira, para finalizar não, tem dois assuntos aqui, Campeonato Carioca e Gabigol. Campeonato Carioca, o Flamengo, o sorteio hoje, o Flamengo ficou definido que o Flamengo vai estrear contra o Boa Vista no final de semana do dia 11 de janeiro. Papel na mão, já bota na agenda aí, que daqui a menos de 2 meses o Flamengo já volta para a temporada 2025 no Campeonato Carioca. Nas primeiras rodadas do Flamengo,
Todos os clubes poderão botar uma equipe, digamos, sub-20, mas a partir da quarta rodada é obrigado a botar o time principal. Agora sim, para finalizar nosso vídeo, o Gabigol não fica no Flamengo, tá, gente? Não adianta você, torcedor rubro-negro, alimentar esse sonho, esse desejo. O Gabigol ele vai sair do Flamengo, ele tem um acordo com o Cruzeiro. Mas o Santos continua insistindo, tentando dar um chapéu no Cruzeiro, e o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou sobre o Gabigol, abre aspas. O pai dele, no caso o pai do Gabigol, pediu para esperar uma resposta até dezembro. O Santos chegou um pouco atrasado, mas fez a proposta, está na mesa. Por que chegou um pouco atrasado? Porque ele já tem um acordo com o Cruzeiro, e se tudo der certo, se ele seguir com a palavra, o Cruzeiro seguir com a palavra, a gente sabe que no futebol só vale depois de assinado, o Gabigol será jogador do Cruzeiro pelos próximos 4 anos, pelo menos, podendo estender por mais uma temporada. Beleza, galera? Flamengo prepara a pré-temporada nos Estados Unidos e encara São Paulo em show internacional de futebol. O Flamengo se prepara para começar 2025 com o pé direito e a marca ainda mais global. Confirmando sua ambição internacional, o clube fará a pré-temporada nos Estados Unidos, com direito a um amistoso imperdível contra o São Paulo, marcado para o Chase Stadium, casa do Inter Miami, na Flórida. Além de intensificar os preparativos físicos e técnicos, a ida aos Estados Unidos reforça a estratégia de expandir o nome do rubro-negro no cenário mundial, especialmente em um ano em que o Super Mundial promete ser um dos maiores desafios do clube. A participação na FC Series, evento que reúne clubes brasileiros e internacionais em solo americano, já estava nos planos desde o início do ano. No entanto, o período eleitoral no Flamengo atrasou a formalização do acordo, que foi finalmente assinado pelo presidente Rodolfo Landim na última semana. Esse evento é mais do que futebol, é sobre consolidar o Flamengo como uma marca global, levando nossa nação a novos horizontes, declarou Landim. Um grupo mais unido para vencer mais uma temporada. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, foi um dos maiores defensores da pré-temporada internacional. Para ele, o período de convivência fora do Rio de Janeiro é essencial para criar um ambiente de união e confiança. Esses dias juntos, longe das distrações do dia a dia, permitem que o grupo estreite os laços dentro e fora de campo. É fundamental para integrar novos jogadores e até mesmo os jovens da base, que terão a oportunidade de viver essa experiência com o elenco principal, comentou o treinador. Os treinos terão início em Gainesville, na Universidade da Flórida, local reconhecido por sua infraestrutura de ponta. A cidade universitária, a 2 horas de Orlando, será a primeira base do Flamengo. Após essa etapa, o rubro-negro seguirá para Fort Lauderdale, onde enfrentará o São Paulo no dia 19 de janeiro. O jogo promete ser um dos grandes destaques da FC Series, colocando frente a frente 2 dos maiores clubes do Brasil no moderno estádio do Inter Miami, time que agora conta com Lionel Messi. Programação intensa e grandes desafios. A estadia do Flamengo nos Estados Unidos não será apenas sobre treinos e amistosos. A programação foi pensada para oferecer ao elenco as melhores condições de preparo físico, técnico e mental. A estrutura que teremos à disposição é de altíssimo nível, e isso será fundamental para enfrentar os desafios que a temporada reserva, como a Libertadores, o Brasileirão e o Super Mundial. Queremos começar o ano com intensidade máxima, afirmou Felipe Luiz. Além do jogo contra o São Paulo, outros grandes confrontos movimentarão a FC Series. Cruzeiro, Atlético Mineiro e o time local Orlando City também participam do torneio amistoso, proporcionando aos torcedores brasileiros na Flórida um espetáculo imperdível de futebol. Confira a programação. 15/01, Cruzeiro x São Paulo, Inter Stadium, Orlando. 18/01, Atlético Mineiro x Cruzeiro, Inter Stadium, Orlando. 19/01, Flamengo x São Paulo, Chase Stadium, Fort Lauderdale. 25/01, Orlando City x Atlético Mineiro, Inter Stadium, Orlando. O ano começa com a nação em cena global. Para a torcida rubro-negra, essa pré-temporada nos Estados Unidos é mais do que preparação, é um motivo de orgulho. O Flamengo não apenas busca títulos, mas consolida seu papel como gigante global. Os ingressos para o duelo contra o São Paulo começam a ser vendidos no dia 5 de dezembro, e a expectativa é de casa cheia no estádio do Inter Miami.
Com o elenco focado, uma comissão técnica que não mede esforços para maximizar o potencial do time, e uma diretoria que entende a importância de um Flamengo forte dentro e fora de campo, 2025 promete ser um ano histórico. Prepare-se, nação, porque o mundo está cada vez mais rubro-negro.